E a gente tem hoje o Flamengo como um time lotado de protegidos. Eu quero conversar contigo qual é a função de Juan e Fabinho Soldado, qual é a função do Bruno Spindel, que nem representar o Flamengo na CBF representa, e qual é a função do Marcos Braz, a não ser dizer que está tudo normal, concordar com o Sampaoli e dizer que está tudo normal. E fazer enigmazinho no Twitter e no Instagram. É o que ele gosta de fazer, de enigma agora. Botou lá o Guepardo bebendo água, só que ele esqueceu que quando o Guepardo bebe água, o jacaré vem e janta. Crocodilo vem e janta. Olha, nós estamos vivendo um momento terrível e eu posso dizer o seguinte, Júlio, para te passar a palavra, que é inacreditável o que está acontecendo. Né? Já não tinha o Wesley para lateral. Agora você tem o outro lateral, que inclusive já foi lá no Hospital Vitória fazer o diagnóstico e tal, e resolver tudo. O Flamengo até já resolveu que vai usar máscara. A gente vai falar sobre isso. Mas o Flamengo já não tinha o Wesley, que estava suspenso e pode ter dificuldade para utilizar o Varela, que é o reserva imediato. Talvez o Flamengo tenha que jogar com o Mateuzinho, né? Mas fala-se na possibilidade da máscara. A gente vai falar sobre isso, mas eu queria falar o seguinte. Seu Landim, presidente do Flamengo, tem um bom relacionamento com ele, mas nada me impede de criticar. Tá parecendo o Aladim, esperando o gênio tirar mais uma eliminação da lâmpada, né, Júlio Miguel Neto? Ou então, tudo bem, Gabriel? Alandim. Ou então, realmente, ele só aparece quando esfrega para a lâmpada para o gênio aparecer, porque ele aparece pouco também, né? Pode ser. Boa tarde, Gabriel. Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal do canal Paparazzo, da Rubro News. A gente está ao vivo aqui simultaneamente nos dois canais. Antes disso, eu peço só para vocês deixarem seu like, se inscrever, é importante. A gente sempre em cima do laço. Parabéns aí pela notícia do Wesley, né? Que a gente vai falar também ao longo da live. Esperou o contato veio, foi nada, segue o jogo, porra. Fratura do nariz, esperou o contato veio, porra. Cada, né, amigo? Cara, vamos lá, vamos contextualizar. Sobre a situação do Flamengo, cara, é muito triste, porque quando o Pedro justamente foi afastado, porque ele não quis aquecer e não entrou em campo, né, se ele fosse solicitado, e não apareceu no treinamento, nós concordamos com a substituição, com a punição, e muitos veículos divergiram até dele estar fora contra o Olímpia. E acabou que no final fez falta, porque o Flamengo foi eliminado pelo Olímpia, só ganhou de 1-0, ele não estava no banco, né? E eu tenho certeza que um erro o Flamengo está querendo corrigir com um outro erro. Essa notícia que o Varela e o Gerson ainda podem ser relacionados por esse confronto do Grêmio vai mostrar um descaso, um despreparo dessa diretoria do Flamengo. Meu amigo, eu não estou defendendo A ou B, pelo que me passaram, pelo que a gente teve de informação, até mesmo na ocorrência, o Pablo Fernandes agrediu o Pedro e o Pedro não agrediu o Pablo. E o Pablo foi mandado embora. Pelo que relataram, o Caê Mota, o Varela foi para cima do Gerson e o Gerson botou um direto no Varela e quebrou o nariz do lateral. Deu mais socos ainda. Mas aí o Varela parece que foi para cima. Aí tá na final agora com o Pablo Fernandes, né? Tá na final. Vamos ver quem vai ganhar. É só no Flamengo, meu irmão. É só o Flamengo. E o Gerson que foi o que apazigou a situação lá do Pedro com o Pablo Fernandes, com o próprio Pedro Guilherme. Será que não teve ninguém no treino para chegar na turma do deixa disso? Por isso que mostra que o Flamengo... Não teve ninguém para separar. Isso aqui é o mais sinistro. Exato. E reparem, cara, as coisas sempre vão mostrando o que vão acontecendo. Existem sinais. Ó, o que mandaram aí, o Braz não estava no ninho, não. Entrou por chamada de vídeo, tá? A gente vai falar sobre isso aqui. Exato. A gente vai falar sobre tudo que aconteceu. O Alan falou? Gabriel, você lembra o que o Alan falou ao ser perguntado na Zona Mista sobre psicólogo, sobre a situação no momento do clube? Ele falou, cara, aqui é cada um por si, aqui não tem essa, não. E no final, ali foi cada um por si. Ninguém foi ajudar o Varela, que também ninguém foi evitar a agressão do Gerson. O Flamengo é a casa da mãe Joana. O Flamengo é, sinceramente, Gabriel, o retrato do que é essa diretoria hoje. Se o Gerson, repito, e o Guilherme Varela forem relacionados, olha a cabeça do... Imagina se o Varela fizesse uma ocorrência contra o Gerson, como o Pedro Guilherme fez. Ia mandar o Gerson embora? O UFC já pode patrocinar o Flamengo. Já tem lá, o médico já é, né? O Tanuri, né? Tanuri já está lá.
Ia mandar o Gerson embora? Acho difícil, porque o Gerson custou milhões aos cofres do Flamengo. O que poderia acontecer é ele treinar a parte e ser negociado. Que eu vou te falar uma coisa. No Flamengo fica quem quer. Não tem essa que o cara, eu conheço, é meu amigo. O Gerson não tá jogando nada. Peteca. E ele hoje, como jogador de futebol, ele é melhor lutador de MMA. Tá jogando nada. Você concorda que é rua? Você concorda que quem não respeita a torcida do Flamengo e não respeita o Flamengo é rua? Eu sou dirigente do Flamengo, eu coloco os dois treinando à parte, comunico aos seus representantes que os atletas não fazem mais parte do grupo e podem procurar outro clube. Acabou, não interessa que pagou milhões pelo Gerson. O Flamengo não tem que ser burro de rescindir o contrato. O Flamengo tem que fazer, por exemplo, como o Zenit fez com o Wendel. Quer sair? Eu vou te colocar à venda. Se até lá não aparecer Mas ninguém... primeiro procura saber, tá querendo ir embora? Quer ir embora? É isso. Quer ir embora? Tá fazendo isso porque quer ir embora? O Varela até hoje não mostrou o que veio pro Flamengo. Foi querer dar uma de maluco pra cima do Gerson, tomou-lhe a porrada. Tá errado. O Gerson agrediu o cara. Tá errado. Mas sabe o que houve agressão, Gabriel? Porque o Flamengo é uma bagunça. O Flamengo porque não tem comando, porque tem que trocar o departamento de futebol inteiro. Sabe por que o Gerson fez isso? Porque não tiveram uma postura rígida na situação Pedro e Pablo. Não tiveram. E aí que o cara falou, pô, irmão, o cara vem pra cá, vou dar uma direta nele, tem 3 anos de clube, sou campeão da porra toda, o cara chegou agora, quem é o Varela na fila do pão? Tacou na porrada. Só que o Gerson não tá jogando nada. O Gerson vem custando milhões aos cofres do Flamengo. O Gerson de Coringa, só que Coringa hoje que está próximo mesmo é o Coringa do baralho, do jogador do Flamengo. Hoje o Gerson é uma feijoada. Aliás, o melhor jogo do Flamengo no ano foi sem o Gerson, contra o mesmo Grêmio, na Arena do Grêmio. Se eu sou a diretoria do Flamengo, eu punia os dois no salário, botava para treinar a parte e comunicava aos seus representantes que, aliás, não é só mais o Marcão, o Gerson. O Carlos Leite também é representante do Gerson. E falaria, olha, se tiver alguém que esteja interessado no seu jogador, pode trazer propostas para a gente que a gente vai analisar. Se for bom para o clube, bom para o atleta e bom para quem está comprando, show de bola. Se não, vai ficar aqui até o treinador entender que ele é importante. Tem que pedir desculpa ao grupo. O que o Gerson fez foi inadmissível. Ele fez exatamente o que o Pablo fez. Só que ele é atleta, ele custa caro, ele é um ativo do clube. Como é que faz? Se o Varela for fazer... Se o Varela for na delegacia, irmão, como é que vai fazer? Se o Varela prestar queixa, como é que vai fazer? Não vai. Não, mas você vê que no Flamengo tudo são 2 pesos, 2 medidas. Exatamente. Tudo são 2 pesos, 2 medidas. Agora, o pessoal está falando aqui, demite os dois, senão vira bagunça. É o correto. Treina a parte. Bota para treinar a parte, manda negociar. Ou dá um castigo, suspende, vira para os caras e fala, meu irmão, vem cá. Você quer continuar jogando no Flamengo? Não quer? Então, meu irmão, mete o pé. É uma marra do cacete, irmão. Todos eles, esses jogadores todos. E tem jogador aí que começou a deixar. Teve jogador que deixou de me seguir por causa das críticas recentes aí. Precisa seguir, não, porra. Precisa seguir, não. Não precisa seguir, não. Não faço questão nenhuma. Eu não sou youtuber que quer ser amiguinho de jogador, não, meus amigos. Eu não sou, não. Eu não preciso, eu posso largar o aço e o Júlio aqui, ó. E o Gerson falou, quando foi perguntado sobre o problema do Pedro com o Pablo Fernandes, no jogo, se eu não me engano, contra o Olímpia, como é que estava a situação, que foi o jogo que o Pedro foi afastado, ele falou, não, isso está encerrado o assunto, vamos pensar no melhor para o Flamengo. Porque, meu irmão, ninguém me tira da cabeça que o Gerson só teve essa atitude porque sabe que a diretoria do Flamengo é incompetente, é amadora. Que a diretoria do Flamengo é amadora, Gabriel? Todos nós sabemos. Agora, o nível do amadorismo deixa o torcedor do Flamengo embasbacado. A palavra é essa. Você está fazendo live, está fazendo seu conteúdo, o torcedor do Flamengo está trabalhando, está no seu escritório, está no seu emprego, está em casa. Ele sempre é surpreendido por algum problema, irmão. O Flamengo é uma pica voadora. Cada hora tem uma. É inacreditável. Pois é. Ô, Julião, outra coisa aqui que é importante a gente falar com relação aí à questão do Wesley.
A gente vai falar sobre a questão da briga, do que aconteceu lá no Ninho do Urubu, de reuniões e tal. Cara, imagina um cara desse... Vai virar meme e outra coisa. Com que moral que o cara desse tomou porrada do outro que tá acostumado? Porra, o cara de comunidade, meu irmão. É óbvio que é enfiar porrada nele. Porra, Uruguai ali, porra, com o maior jeitinho de playboy, vai chegar no cara da comunidade, meu irmão, porra, tomou porrada, irmão. É óbvio. É óbvio. Pelo menos ele não afinou, né? Mas é maluco. Não, mas não afinou. Agora, os dois devem ser suspensos, né? Gabriel, sabe o que... Por um jogo, né? E o Pedro foi suspenso no jogo. Serão 2 pesos, o Gabriel Marque. E a aí... gente tá falando isso. E aí eu te pergunto, Julião, só tem o Mateuzinho, porque vai jogar com o Varela. Que condição que o Varela tem para entrar em campo depois de uma situação dessa? Então, é exatamente o que agora eu te pergunto. O Pedro questionou a sua ausência porque falou que não tinha como olhar para o cara e o cara tá lá, o seu comandante, no caso o Sampaoli, e o Sampaoli era o chefe do cara que agrediu ele e o filho dele estava lá ainda. Com que cara que o Varela vai chegar no elenco do Flamengo? Com aquela máscara protetora, né? Deixando o local para evitar que tome bolada, né? Imobilizado. Com que cara que o Varela vai olhar para o Gerson? Com que cara que esse cara vai treinar, irmão? É mais ou menos assim a máscara, né? É isso. Me explica. Como é que vai ter clima para ele permanecer? Fica totalmente sem graça o cara chegar de máscara lá, porra, tomei porrada, né? É tipo aquela. É tipo o maluco que. É tipo o maluco pegar e ir carimbado, né? Porra, tomei porrada. Porra. É isso. É o atestado da derrota. Então, assim, e esse cara de entrar em campo com 60 mil, se ele tiver personalidade, desculpa o termo chulo, galera, eu sou pica, eu vou entrar, beleza. Só que vai virar um meme eterno. Imagina o Flamengo eliminado com ele com aquela máscara. Imagina a cabeça do Gerson, dele. Eu sei que é um sentimento de imaginar, mas ali no treinamento, com os amigos, entre aspas, né, com os companheiros de equipe, mano, vai ter clima. O Flamengo tá... É isso que eu falo, é porque foi o Gerson com o Varela. E vamos ser honestos, o Varela não representa nada na história do Flamengo. O Gerson representou em algum momento. Custou dinheiro, milhões aos cofres do clube, custa milhões aos cofres do clube, mas não se pode ter 2 pesos e 2 medidas. Se fosse o Gerson com o Gabigol, por exemplo, olha a merda. Olha a merda. Eu acho que o Varela não vai na polícia, não. Ô, Júlio, lê aí. Eu acho que não vai, não. O Varela já foi na polícia, acho que ia rolar isso novamente. Não sei se ele foi, não sei se ele vai. Não me causaria espanto se ele fosse, né? O que é só para deixar muito claro é que o Gerson não tem noção do problema. Porque se ele for, vai ser configurado o mesmo cenário do Pablo Fernandes com Pedro. Mesmíssimo. E aí, diretoria do Flamengo? Qual será a sua postura? Olha o problema. Aí, então, ó, mais um aí, Julião. Se chegou a esse ponto porque o time do Flamengo está acomodado e a diretoria é conivente com esse comodismo. Concordo. E o Landim falou que ia combater o comodismo. Ué, tem ele falando isso na eleição? Como diz o poderoso Castilho, é mais ou menos. Né? Na hora para você entrar na política do Flamengo, adentrar, é muito fácil. As palavras o vento leva. Entendeu? Rodolfo Landim, ele é um dos maiores charlatões da história. É absurdo, bicho. Ó, Elias porque ele prometeu uma coisa que ele não cumpriu. Os dois embora, o Mengo sempre sobreviveu sem eles. Foi o que o Mauro César falou, cara. Eu não sou muito fã do Mauro César como pessoa, mas como jornalista, eu acho ele fantástico. Ele falou, irmão, mas se tivesse lesionado, não teria como jogar. Mas o Varela tá lesionado. Então vai com o Mateuzinho, o Gerson. Não jogou nada contra o Grêmio no primeiro jogo. Vai ser o Gerson, pô. O Gerson não joga, o Gerson não está jogando já. O Gerson não entrar em campo não tem muita diferença, porque quando ele entra, ele também não entra. Entendeu? E ele sim é um dos caras. Vamos recapitular. Ó, o Elias Soares falou: os dois embora, o Mengo sempre sobreviveu sem eles. Beleza, Elias. E tem aqui o Jacques Cristiano. Já que perdemos 6 dos 7 que estávamos disputando esse ano, jogo contra o Grêmio virou o jogo do ano. Que ironia. Eu começava a caça às bruxas agora. Perfeito. Agora eu queria falar o seguinte. Então, recapitulando. O Varela dá uma entrada no Gerson, correto? Não, eu acho que é o Gerson que dá uma entrada no Varela. Aí o Varela reclama. Reclama com o Pablo, zagueiro.
com o Pablo zagueiro. Olha, aí o Gerson, tipo, que porra é essa que tá reclamando aí? Quem tá reclamando aí, porra? Foi isso. Aí os dois vão saindo e conforme estão saindo, saem na porrada. Vão discutindo. O Varela vai dar um soco nele, ele esquiva e enche ele de porrada. Dá-lhe o telebox. Foi um seco. Pelo que falaram, foi uma porrada seca. Deu mais. Aí, beleza. Após isso, o Braz não estava no ninho, estava passeando, né? Quem estava era o Bruno Spindel. E aí, a pedido do Marcos Braz, algumas lideranças do elenco se reuniram com o Jorge Sampaoli após o episódio entre Varela e Gerson. Ainda no ninho do Urubu, após o final do treino, Gabriel Barbosa, Felipe Luiz, Rodrigo Caio e Everton Ribeiro fizeram a reunião a portas fechadas com o treinador. Bruno Spindel também participou presencialmente da reunião, enquanto o Marcos Braz marcou presença por meio de ligação e informação minha com o celular no Viva Voz. Meu irmão, é o que eu falo. Me arrependo de ter votado, para vereador. Achei que ia ser bom para o Flamengo. Essa diretoria está vacilando demais. É surreal, irmão. Surreal. Agora, passar informação para vocês aí sobre o Wesley, né? Porque também foi uma das chamadas aqui. Eu conversei com fontes ligadas ao jogador que me garantiram que tem 3 sondagens da Premier League, uma delas do Brighton, segundo colocado nesse começo de campeonato na Premier League. O segundo colocado, o Brighton, fez uma sondagem oficial aos agentes do Wesley e tem mais 2 equipes da Premier League, que eles não quiseram me passar, mas 2 equipes da Premier League que estão aí disputando a contratação do Wesley, que devem apresentar propostas oficiais, ainda não foram apresentadas, e que devem apresentar proposta oficial pelo lateral direito do Flamengo, lembrando que ele está suspenso contra o Grêmio amanhã. E aí, venderia, se chegasse uma proposta de 15 milhões de libras, por exemplo, 10, 15 milhões de libras, venderia o Wesley Júlio Miguel Neto? Cara, é difícil, né? O Wesley, ele é um jogador irregular em formação com potencial. Ele já demonstrou que tem o seu valor, que não é um jogador... que é um jogador promissor, mas precisa ainda de muita maturação, né? Ele amadurecer muito, tem tem o seu valor, tem as suas qualidades. Mostrou isso contra o próprio Grêmio no Olímpico, mas também já mostrou ser um jogador com uma regularidade ainda aflorada. Acho que ele é muito melhor ofensivo do que defensivamente. Tem, como eu falei, características importantes para um lateral. É titular do Flamengo, barrando o agredido Varela hoje no treino, né? 15 milhões de libras por ser jovem, eu acho um valor interessante, porque, como eu falei, já pontuei, acredito que ele tem algumas carências, que ele pode evoluir na Europa, né? É titular do clube. Se você pensar numa situação esportiva, eu não sei se seria interessante perder o Wesley. E eu não estou falando no sentido dele ser bom ou ruim, craque ou pereba, e sim no sentido esportivo, porque eu não confio nos outros que também estão lá, tanto o Varela e o Mateuzinho voltando de lesão. Pensando pelo lado financeiro, e esse clube só pensa no lado financeiro, eu acho que não seria ruim se o Flamengo tivesse algumas condições de fazer e suprir uma negociação. O Flamengo não tem como, porque a janela está fechada e essa diretoria não é sagaz, não é eficaz, né? Ela não tem a versatilidade para poder ir no mercado se a janela estiver fechada. Então, eu não venderia. Num sentido total, eu não venderia por esses motivos.